Resgate na Cidade das Sombras. Capítulo 3. Compreensão inesperada. Pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Capítulo 1, a lei divino-natural, item 3, o bem e o mal. Samuel imediatamente se dirigiu à sua casa, antes solicitando à secretária que entrasse em contato com o psiquiatra e o psicólogo que assistiam Virgínia, para que também fossem até lá. Chegando à mansão, constatou que 2 viaturas da polícia lá se encontravam. Os policiais conversavam com o Sr. Osvaldo, que procurava convencê-los a esperar a chegada de Samuel. Bom dia, meu nome é Samuel. O senhor é o marido de Dona Virgínia? Sim. Só peço que esperem os médicos que cuidam de minha esposa chegar e permitam que eu converse com ela para acalmá-la. Estaremos aqui esperando, mas precisamos cumprir nosso dever. Sei disso e agradeço a compreensão dos senhores. Dizendo isso, Samuel entrou na casa e foi recebido por Mafalda. Graças a Deus o senhor chegou. Tenho medo do que a senhora Virgínia possa fazer. Desde que foi trancada no escritório, está quebrando tudo, gritando sem parar. O barulho é assustador, porém, em uns 5 minutos ela parou e está um silêncio mortal. Tenho receio de que ela tenha feito alguma besteira. Obrigado, Mafalda. Agora eu cuido de tudo. Leonora já foi levada no hospital? Não, senhor, os paramédicos estão cuidando dela para depois transportá-la. Graças a Deus não permitimos que o dano fosse muito grande. Dona Virgínia conseguiu esfaqueá-lo uma única vez. Meu Deus, até onde isso vai? Enquanto conversava com Mafalda, Samuel apressadamente se dirigiu ao escritório. Abriu a porta com suavidade e procurou por Virgínia. Encontrando-a agachada em um canto do aposento, com um abridor de envelopes na mão. Seus olhos estavam arregalados, os cabelos, sempre penteados com esmero, agora estavam em desalinho. Sua aparência comprovava o desequilíbrio de sua mente. Virgínia, sou eu, posso entrar? Vou me matar. Ninguém gosta de mim. Vocês vão ficar sozinhos. Eu matei aquela desgraçada que roubou minha família. Agora também vou me matar. Assim posso persegui-la no inferno. E você, seu judeu maldito? Pensa que me converti à sua religião? Pensa que me dominou, como faz com tudo que toca? Eu o enganei. Eu queria apenas o seu dinheiro. Nunca o amei. Calma, Virgínia. Você está descontrolada. Larga essa espátula. Vai acabar se machucando. Machucando? Vou me matar. Você ainda não entendeu? Acabei de escrever um bilhete para a polícia dizendo que você é culpado por tudo. Você e sua mãe desgraçada. Dizendo isso, Virgínia, com violência, cortou o próprio pulso, enquanto Samuel rapidamente avançou e impediu que ela continuasse seu intento. Nesse momento, 2 senhores entraram correndo no aposento e imediatamente passaram a cuidar de Virgínia. Eram os médicos que acompanhavam Virgínia havia alguns anos. Tempos atrás, Samuel havia percebido que Virgínia tinha alterações em seu comportamento. Apresentava sinais de descontrole e algumas atitudes compulsivas. Na época, levou aos profissionais citados e desde então ela passou a ser tratada. Mas, nos últimos meses, sem o conhecimento do marido e dos médicos, ela havia parado de tomar os medicamentos. Apesar das cobranças que lhe eram feitas, alertando-o para o seu descontrole, Virgínia afirmava que estava tudo em ordem e mentia dizendo que se medicava regularmente. Por fim, Virgínia foi sedada pelos médicos e encaminhada ao hospital, acompanhada de perto pela viatura da polícia. Leonora, apesar de ter sido esfaqueada somente uma vez, precisou de cirurgia e corria risco de vida. Samuel pediu à mãe que tomasse conta de seus filhos, levando-os para fora da cidade. Dessa maneira, planejava poupá-los do assédio da imprensa e da curiosidade dos conhecidos. Uma das empregadas da casa havia chamado a polícia e informado a imprensa sobre a tragédia acontecida. Sua intenção era vingar-se de Virgínia
que a perseguia e humilhava. Viu no ocorrido uma oportunidade de expor a senhora maldosa e prepotente, que humilhava e maltratava a todos, e também de ganhar dinheiro fácil. Samuel via seu mundo desmoronando aos poucos, sua família se desfazendo. Sentado na sala de espera do centro cirúrgico, aguardando notícias de Leonora, demonstrava no semblante toda a dor que o consumia naquele momento. Pablo, irmão de Leonora, entrou na sala e se aproximou de Samuel. Boa tarde, Samuel. Oi, Pablo. Boa tarde. Sinto muito por tudo que aconteceu. Não sei o que dizer ou o que fazer para ser perdoado por sua família e por Leonora. Não se preocupe conosco. Não o culpamos de nada. Sabemos que Dona Virgínia está doente. Tenho certeza de que Leonora também não os culpará pelo que aconteceu. Estou aqui para oferecer nossa ajuda. Emocionado, Samuel abraçou Pablo e chorou copiosamente. Nesse momento, o médico saiu do centro cirúrgico e se dirigiu aos dois. Vocês são parentes de Leonora? Exatamente. Está tudo bem? Perguntou Pablo. A cirurgia correu bem. Conseguimos estancar a hemorragia. A faca atingiu o estômago e precisamos remover um pouco de tecido danificado. O que mais nos preocupava realmente era a hemorragia. Agora, ela será encaminhada a uma sala de recuperação. Quando passar o efeito da anestesia, irá para um quarto. Só pedimos que a deixe repousar, pois ela perdeu grande quantidade de sangue. Temos o mesmo tipo sanguíneo. Se precisar de doador, ofereceu-se Pablo. É bom saber, porque o tipo O negativo é difícil de se conseguir. Vou lhe pedir que vá até o hemocentro do hospital e doe sangue em nome de sua irmã. Também sou O negativo, então irei com você. Obrigado, doutor. Serei responsável por tudo o que for necessário para o tratamento de Leonora, falou Samuel. Quanto a isso, o senhor deve dirigir-se à nossa administração. Lá poderão esclarecer o que for necessário. Em relação à doação de sangue, não é necessário que os doadores tenham o mesmo tipo de Leonora. Agradecemos a ajuda de qualquer tipo sanguíneo, pois a área da saúde tem enorme dificuldade em conscientizar a população sobre a necessidade de adquirir o hábito de ser doador. E cada vez mais a carência aumenta, esclareceu o médico. Qualquer pessoa pode ser doadora? Perguntou Paulo. Exatamente, meu amigo. Com exceção de alguns casos, todos podem contribuir pelo menos 2 vezes ao ano, respondeu o médico. A carência é tão grave assim? Quis saber Samuel. É sim. Para vocês terem uma ideia, temos um paciente internado para cirurgia cardíaca há 3 dias e não conseguimos realizá-la ainda porque não temos disponível de sangue tipo A negativo ou O negativo. Espero que amanhã consigamos proceder à cirurgia necessária, pois o caso do paciente é grave. Se não conseguirmos o sangue para reposição, caso seja necessário, deveremos correr o risco assim mesmo, respondeu o médico. Eu e Samuel vamos doar sangue em nome de Virgínia e somos O negativo. Essa doação não poderia atender esse paciente? Perguntou Pablo. Poderia sim, mas antes de ser usado em qualquer paciente, o material passará por exames rotineiros, e isso demanda certo tempo. Ainda assim, a quantidade não seria suficiente, mas estamos em contato com outros hemocentros. Provavelmente, o problema será resolvido, o médico completou. A partir de hoje, serei um doador assíduo e procurarei conversar com outras pessoas a respeito da gravidade do problema. Doutor, mais uma vez, obrigado por tudo. Vamos indo, Pablo? Chamou Samuel. Vamos sim. Obrigado, doutor. Pablo despediu-se do médico e perguntou a Samuel. E sua esposa, como está? Ela também precisou passar por procedimento cirúrgico, mas foi tudo bem rápido. No momento, está sedada. Segundo o Dr. Meirelles, eles vão mantê-la assim por uns dias, informou Samuel. O que aconteceu para desencadear todos esses acontecimentos? Desculpe, Samuel, nem sei se você está em condições de falar sobre o assunto. Pablo expressou constrangido. Não se preocupe. Vocês merecem uma explicação, sim. Na verdade, Virgínia vem apresentando alguns sintomas de descontrole emocional há algum tempo. No início, pensamos ser depressão pós-parto, pois tudo começou logo após o nascimento de Júnior. Tenho ouvido muito falar sobre depressão pós-parto.
e eu mesmo passei por essa experiência há pouco com minha esposa. No centro espírita onde trabalhamos, chegam ao atendimento fraterno alguns casos de depressão pós-parto. Isso tem ocorrido com certa frequência, o que nos fez atentar para o problema. É um assunto muito sério que deve ser tratado de maneira adequada, senão pode produzir consequências bastante traumáticas, tanto para a nova mãezinha quanto para o bebê e o restante dos familiares. Desculpe a interrupção, desculpou-se Pablo. No caso de Virgínia, ela foi tratada com antidepressivos leves e terapia. No início, apresentou alguma melhora, mas mesmo assim continuou a ficar com o comportamento alterado. Tornou-se cada vez mais irritadiça e agressiva em determinados períodos, para depois cair em estado de depressão profunda. Os médicos aconselharam aliviá-la de algumas pressões, como a direção da casa e o cuidado com as crianças. Foi nessa época que Leonora foi trabalhar em nossa casa, explicou Samuel. Antes disso, ela era diferente? Era mais ativa como esposa, mãe e dona de casa? Desde que nos casamos, Virgínia nunca se dedicou totalmente aos seus afazeres como senhora de nossa casa. Ela vem de uma família simples, de posses materiais limitadas, e após nosso casamento, passei a satisfazer todos seus caprichos, a mimá-la e poupá-la de qualquer preocupação. Acredito que ela se encantou com tudo isso e não conseguiu assumir suas responsabilidades com alegria. Mas ela cumpria suas tarefas, reclamava, praguejava, mas fazia. As coisas pioraram e tomaram um novo rumo depois do nascimento de nosso filho. Muitas vezes fico pensando se fui o principal responsável por esse estado de coisas. Será que se estivesse mais presente, tomando mais decisões, pagando menos pelo sossego e pelo conforto, ela não teria seguido um caminho diferente? Questionou Samuel. Pelo que Leonora fala de sua postura perante a família, você faz o melhor que pode. É responsável por uma grande empresa que dá trabalho a várias pessoas, que tem grande responsabilidade social e ainda assim sempre esteve a par de tudo o que se passava em sua casa, presente nas horas de conflito e necessidade. Dona Virgínia teve graves limitações comportamentais e morais que precisam de acompanhamento médico e espiritual. Você pode fazer mais? Com certeza sim, mas até o momento fez o que podia dentro das situações que enfrentou, de seu conhecimento a respeito do assunto. Agora é arregaçar as mangas e procurar novas soluções, disse-lhe Pablo. Você fala em acompanhamento espiritual? O que quer dizer com isso? Perguntou Samuel. Sua família tem descendência judia, não é? Alguns membros sim, mas os parentes do lado de meu avô paterno não. Engraçado, pensei que fossem judeus. Dona Virgínia comentava sobre ter se convertido ao judaísmo, pois caso contrário sua família não aceitaria. Já ouvi essa história também. Hoje mesmo ela me acusou de obrigá-la a essa conversão, mas não é verdade. Meus pais são protestantes. Fui criado dentro da igreja evangélica, mas na verdade nunca fui um seguidor convicto, pois alguns dogmas me incomodam. Entendo. Continue a falar sobre o tratamento de Dona Virgínia. Depois eu explico sobre o acompanhamento espiritual ao qual me referi, comentou Pablo. Quando Virgínia passou a ter essa alternância de humor, os médicos aventaram a hipótese da bipolaridade, cujo doente antigamente era chamado de maníaco depressivo. Ela manifestava momentos de euforia, ficava agitada, agressiva e dominadora, para depois cair em estado de depressão profunda. E nesses momentos não tinha vontade nem de se arrumar. Isso era preocupante, pois Virgínia, se tivesse um fio de cabelo apenas fora do lugar, não saía do quarto pela manhã. Realmente, o diagnóstico de bipolaridade é uma conquista recente da medicina, complementou Pablo. Quando foi feito o diagnóstico, ela passou a tomar alguns medicamentos para o controle do humor. Foi se equilibrando, mas nunca mais voltou a ser a mesma pessoa. Sua relação com a vida se tornou egocêntrica e prepotente, embora isso estivesse sob controle. Algumas vezes, ela tentou parar de tomar os remédios,
mas as crises voltavam cada vez mais fortes. Nos últimos dias, tinha notado uma agressividade maior. Acredito que ela não estava tomando os remédios. Apesar de seu jeito diferente, quando eu perguntava, ela dizia estar tudo bem. Então não me aprofundei na observação para ter certeza de que ela falava a verdade, explicou Samuel. Você falou com os médicos? Perguntou Pablo. Falei hoje pela manhã. Percebi que ela estava eufórica, ansiosa e isso me deixou desconfiado. Quando cheguei ao escritório, liguei para o Dr. Meirelles. Ele me aconselhou a presenciar a ingestão dos medicamentos por uns dias. Mas infelizmente ocorreu tudo isso. Sinto-me culpado, porque apesar de perceber seu desequilíbrio, cobrei sua presença junto a nossos filhos e comentei que havia presenciado Júnior chamar Leonora de mãe. Pelo que me contaram, ela saiu de casa e voltou logo depois para agredir Leonora. Então foi isso que desencadeou a crise? Quis saber Pablo. Acredito que sim. Entende agora meu sentimento de culpa? Respondeu Samuel. Entendo sim, meu amigo, mas isso não ajuda. Sua intenção foi das melhores. Você queria trazer a mãe para perto de seus filhos e não provocar uma situação de violência. Mas Virgínia é doente e eu precisava entender isso de maneira melhor. Ela é doente e você é humano, completou Pablo. Obrigado por suas palavras, agradeceu Samuel. O telefone celular de Pablo toca. Era minha mãe, avisando que estão levando Leonora para o quarto. Nossa, quanto tempo já se passou? Perguntou Samuel. Desde que descemos do centro cirúrgico, doamos sangue e tomamos o café, exatamente 3h30, respondeu Pablo. O tempo passa rápido quando conversamos sobre coisas produtivas, não é mesmo? Gostaria de voltar a conversar com você sobre o tratamento espiritual a que se referiu. Também tenho curiosidade sobre depressão pós-parto. Quem sabe procurando esclarecimento sobre a visão espírita eu posso ajudar a Virgínia com mais êxito, disse Samuel. Os dois se dirigiram ao quarto de Leonora. Samuel entrou no quarto e viu Leonora deitada na cama, coberta por lençóis alvos. Seu rosto pálido e abatido, demonstrando o sofrimento provocado pelos momentos de aflição vividos nas últimas horas, abriu-se em um largo sorriso. Leonora, sinto muito. Não se preocupe, Sr. Samuel, estou bem. Nesse momento, 2 policiais entraram no quarto. Desculpe-me, sabemos que é um momento delicado, mas precisamos conversar com Dona Leonora, falou um deles. Tudo bem, policial, estou bem, respondeu Leonora com voz débil. Dona Leonora, precisamos saber o que ocorreu, falou o policial. Não ocorreu nada demais, foi um acidente, apenas isso, retrucou Leonora. Não foi o que relataram os outros empregados da casa, comentou um dos policiais. Mas é o que vou relatar, policial. Foi apenas um acidente, insistiu Leonora. A senhora não dará queixa? Não, foi apenas um acidente. Agora gostaria de descansar, se não se importa, respondeu ela com firmeza. Os policiais se retiraram. Samuel observava Leonora, que, cansada, fechava os olhos. Com os olhos marejados de lágrimas, ele pensou emocionado. É meu anjo que nem sequer posso amar. Os dois se dirigiram à sala de espera. Como a doutrina espírita explica a depressão pós-parto? Samuel perguntou. Pesquisei a respeito porque após o nascimento de meu primeiro filho, minha esposa apresentou um quadro depressivo. O médico me explicou que existem graus de gravidade para avaliar esse triste estado emocional, respondeu Pablo. Graus de gravidade? Perguntou Samuel. Exatamente. O menos grave é denominado tristeza materna e é explicado pela nova situação que a mãe vive. Quando o filho ainda está no ventre, ela sente que ele está protegido e ela apenas precisa ter determinados cuidados pessoais para que a criança fique bem. Mas, após o nascimento, toda a sua vida se modifica com a chegada do novo membro da família. Além das diferenças hormonais, às quais o organismo sabiamente se esforça para adaptar. Nesse caso,
a tristeza materna vai sendo vencida conforme a vida se equilibra em uma nova rotina, que traz mais segurança à nova mãezinha. E como sabemos se apenas é tristeza materna? Segundo as informações que consegui, continuou Pablo, a tristeza materna dura poucos dias, de 10 a 30 dias após o parto. E as características principais dessa crise de humor são irritabilidade, oscilações no humor, choro fácil e indisposição. Contudo, a depressão pós-parto é bem diferente. Pode tanto surgir logo após o nascimento da criança, como aparecer bem mais tarde, e é bem mais duradoura e intensa. O humor da mulher pode transitar da euforia à depressão mais profunda, chegando mesmo a pensamentos suicidas ou até a certeza de que acabar com a vida do filho é uma solução. Alguns casos menos graves permitem que a mãe ainda possa continuar a cuidar do bebê. Porém, há casos que debilitam o emocional da mãe a ponto de torná-la incapaz de cuidar do filho. O tratamento clínico indicado é à base de antidepressivos e acompanhamento psicológico, que auxiliam a controlar o estado depressivo. E em casos mais sérios, denominados episódios depressivos graves, podem ser observados sintomas como alucinação, audição de vozes e até perda da noção da realidade. O importante é tratar a paciente de maneira correta, identificando a limitação momentânea e levando a sério essas manifestações comportamentais, pois muitos não levam a sério as queixas das novas mães e por isso elas não são tratadas de maneira adequada. Uma parturiente com tristeza materna pode evoluir para um diagnóstico de depressão pós-parto? Perguntou Samuel. Pode sim. Nesse tópico, tenho de entrar na explicação que recebi de um orientador da casa espírita que frequento. Quando fazemos nosso planejamento encarnatório, ainda como espíritos desencarnados, planejamento encarnatório? Poderia me explicar de que se trata? Pediu Samuel. Posso sim. Quando ainda vivemos no mundo espiritual e, conscientes da necessidade de reparação dos nossos erros, fazendo um planejamento de como iremos conduzir a próxima encarnação, orientados por amigos mais sábios, escolhemos a família na qual iremos reencarnar e também nos comprometemos a receber nossos futuros filhos. Muitas vezes, acolhemos em nosso seio familiar espíritos com os quais nos comprometemos em outras oportunidades. Prosseguiu Pablo. Estou me lembrado de um estudo que fiz aproveitando uma apostila que encontrei em uma página na internet. O assunto me interessou muito. Falava sobre o planejamento encarnatório que você citou. Depois é explicado como se dá a aproximação do espírito com a família que o receberá, para que haja a familiarização necessária ao cumprimento do compromisso assumido. Após a redução perispiritual, para que o reencarnante seja acoplado ao centro genésico da mãe, e por fim a concepção propriamente dita, que seria o momento em que esse espírito é ligado à matéria em formação, complementou Samuel. Isso mesmo. Quando esse espírito se aproxima do instante do reencarne e passa a dividir a atmosfera fluídica com a mãe, ocorre o estado de perturbação, tão necessário a todos nós, pois assim teremos oportunidade de transitar pela vida material livres das lembranças comprometedoras vividas em diversas situações traumáticas, muitas vezes ao lado daqueles que partilharão conosco a nova existência. Nesse momento também inicia-se um processo emocional importantíssimo, pois mãe e filho passarão a viver o mesmo ambiente fluídico. Se forem espíritos antagônicos em reajuste importante, pode haver a rejeição não consciente tanto por parte da mãe como do reencarnante. No caso da depressão pós-parto, pode ocorrer um esgotamento por parte da mulher, após longos e dolorosos meses controlando suas emoções de rejeição
sentindo-se culpada pelos próprios sentimentos. Fragilizada pelo desequilíbrio hormonal, ela cede à tristeza e à sensação de incapacidade de cuidar do bebê. Como também pode ser o contrário, ela identificar a rejeição do espírito reencarnante e conscientemente não conseguir explicar essa sensação dolorosa, e aos poucos ir cedendo ao sofrimento e à incapacidade que sente em dominar os próprios pensamentos e sentimentos, disse Pablo. Então seria importantíssimo que ela recebesse os 3 tratamentos, o médico, o psicológico e o espiritual? Com certeza, é o conceito do homem integral, o que definimos como mente, corpo e espírito. Gosto muito da literatura recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, do espírito Joana de Ângeles, que desenvolve excelente trabalho nessa linha de pensamento. O que faria o tratamento espiritual em favor dessa mãe? Ele poderia dar um esclarecimento sobre a relação afetiva entre espíritos que novamente se encontram para a abençoada oportunidade de entendimento. A ação magnética do passe, água fluídica, além de incitar a prática do evangelho no lar e o hábito de orar e inibir os pensamentos ruins. Dessa maneira, aquele que se encontra em sofrimento passa a fazer uma autoterapia e a morar em ambientes fluídicos de melhor qualidade, explicou o Pablo. O tratamento espiritual que você se referiu para auxiliar Virgínia teria a mesma linha de ação? Exatamente. Seja qual for o problema que vivenciamos, ele somente se esgotará quando nos posicionarmos de tal maneira que somente uma nova postura diante da vida nos livrará desse bendito fardo. Bendito fardo? Questionou Samuel com curiosidade. É assim que passamos a encarar nossas dificuldades, pois aprendemos que são provas ou expiações a serem superadas que nos facultarão crescimento moral, respondeu Pablo sorrindo. Interessante essa maneira de pensar. Poderia me indicar algum livro de Joana de Ângeles psicografado por Divaldo Pereira Franco? O Homem Integral, Plenitude e O Ser Consciente são 3 obras literárias que podem auxiliá-lo a compreender com facilidade essa linha de pensamento. Se interessar, posso emprestá-los a você. Gostaria muito. Agora preciso ir até a minha casa tomar algumas providências. Obrigado por toda a compreensão de vocês, agradeceu Samuel.